Oi, galerinha do sexto ano A, sexto ano B, tudo bem com vocês? Então tá ok. A professora tá com muita saudade de vocês. Pessoal, hoje na nossa videoaula nós vamos fazer a correção da página 52 do livro didático de vocês. Bora lá? Me acompanhe? Pessoal, a 1 está escrito assim: leia o texto e responda as questões a seguir, considerando os assuntos estudados. Galerinha, o Brasil foi o maior produtor mundial de ouro durante o século XVIII, chegando a produzir cerca de 60% do ouro minerado no mundo. Olha que loucura, pessoal! Nós já chegamos, né, a produzir 60% de ouro. Entre várias minas da época, a de Morro Velho, no estado de Minas Gerais, foi uma das principais. Ela produziu mais de 570 toneladas de ouro e funcionou por 278 anos, né? Encerrando suas atividades em outubro de 2003. Essa mina era dividida em dois blocos: a mina velha, até 518 metros, e a mina grande, de 518 a 2.453 metros. A pergunta A está fazendo assim: de que camada da Terra o ouro é extraído? Pessoal, qual é a camada que estava essas rochas, que estava essa mina, né? Então, a nossa resposta é a crosta terrestre, né? Onde eles estavam explorando o ouro nessa mina. Então, a resposta é na crosta terrestre. Vê se está igual a de vocês. A B. Por volta de que ano a mina do Morro Velho começou a ser explorada? Pessoal, por volta de que ano que ela começou a ser explorada? Eu sei que ela parou, quando eu falei para vocês, ela parou em 2003. Mas no texto fala o quê? Ela começou a ser explorada no século XVIII. Então, a partir do século XVIII, por volta de 1725, mais ou menos, começaram a exploração do ouro na mina do Morro Velho. Então, foi no século XVIII, né? Por volta de 1725. Tudo bem? A C. Pessoal, a C eu vou falar para vocês, mas se vocês tiverem dúvida, na próxima videoaula eu monto em slides essa conta para vocês. Tudo bem, galerinha? Eu vou falar devagar para que todos possam entender. Admitindo que atualmente 1 grama de ouro tem um valor de R$ 135, quanto valeria todo o ouro extraído da mina de ouro do Morro Velho? Então, pessoal, primeira coisa, vocês têm que saber que 1 tonelada ela equivale a 1.000 quilos, tudo bem? 570 toneladas equivale a 570 mil quilos, tudo bem? Voltando, 1 tonelada equivale a 1.000 quilos. Logo, 570 toneladas equivale a 570 mil quilos. Então, 1 tonelada, 1.000 quilos, equivale a 1 milhão de gramas. Então, 1 milhão de gramas equivale a 1.000 quilos. Tudo bem? Então, se eu pegar 570 mil quilos, né? Eu estou falando em quilos. Agora eu vou, pessoal, para milhões. 570 milhões de gramas. Por quê? Porque eu preciso achar o valor em gramas, tá bom? Então, vai ficar assim, se R$ 135, eu vou fazer ele vezes 570 milhões de gramas, o valor total desse dinheiro todo, pessoal, seria 76 bilhões 950 milhões de reais. Tudo bem? Essa resposta, a professora, na próxima videoaula, eu posto para vocês em slides, assim vocês não tenham dúvida, mas é esse dinheiro todo, né? Por isso que a professora fez essas transformações todas para chegar nesse valor. Tudo bem, galerinha? A D. Na região de Nova Lima, onde se situa a mina, o grau geotérmico é de 1 grau a cada 55 metros de profundidade. Considerando que a parte mais profunda da mina seja de 2.453 metros, qual a temperatura aproximada nessa região? Se a temperatura ambiente na entrada é de 20 graus. Pessoal, nós estamos no livro didático na página 52. Aí vocês acompanham comigo a questão D. Pessoal, 2.453 dividido por 55
dá um valor aproximado de 44, ou seja, no interior mais profundo da mina, chega a ser 44 graus Celsius. Bem calor, né, pessoal? Mais quente do que a superfície, o que corresponde a uma temperatura interna, né? A sensação térmica é de 64. O valor dá 44 graus Celsius. Como é uma profundidade muito grande, né? Então a temperatura, a sensação térmica é de 64 graus Celsius. Tudo bem, galerinha? A 2, pessoal, os seres humanos sempre tiveram muita curiosidade sobre os processos que acontecem no interior da Terra, né? Então a gente vai falar assim, mais ou menos, entre o século 17 e o século, perdão, entre o século 17 e o século 18, ocorreram um certo avanço sobre o conhecimento da Terra. Entretanto, no final desse período, acredita-se ainda que seu interior era constituído por inúmeros túneis, conectados entre si a câmaras preenchidas com materiais expelidos pelos vulcões, né? Isso nós temos no nosso enunciado aqui. Tomando por base seus estudos sobre a estrutura da Terra, descreva o interior do planeta de acordo com os conhecimentos atuais. Então vamos lá. O interior da Terra é formado por várias camadas. A primeira é a crosta terrestre, também chamada de litrosfera. A segunda é o manto e a terceira é a parte mais interna do núcleo, que nós já estudamos nas nossas páginas anteriores e na sala de aula também, né, galerinha? Vamos para 3. No século XVIII, alguns autores escreveram sobre peixes petrificados, sugerindo que eles poderiam ter se originado de ovos normais desenvolvidos na areia úmida em vez de se desenvolverem na água. Explique em que vez em vez de se desenvolverem na água. Explica qual é provavelmente a origem desses peixes petrificados. Vamos lá, pessoal. Isso alguns cientistas, né, antes deles ter uma pesquisa mais aprofundada, eles tinham essa tese mesmo de peixes petrificados. Então, provavelmente, pessoal, são fósseis de peixes que ficaram presos sobre o leito do oceano, sendo coberto por sedimentos, lembra das rochas sedimentares? Por sedimentos e que ao longo de milhões de anos tiveram seus corpos mineralizados e preservados na rocha. Lembra que a professora falou para vocês que os arqueólogos, os geólogos, quando eles vão pesquisar hoje em dia, né, eles sabem que a maioria dos fósseis, eles estão nas rochas sedimentares. Na época, esses pesquisadores lá no século XVIII, eles não tinham essas informações. Ó, nossa distância, nós estamos no século XXI e essa pesquisa foi do século XVIII. Tudo bem, galerinha? Pessoal, na página 53, tá aqui, ó. Observe as camadas, os estratos de rochas sedimentares representados abaixo. Está no livro didático de vocês, na página 53. Então, eu tenho do número 1 ao número 12. Então, essas camadas, elas foram acontecendo. Número 1, número 2, número 3, isso há milhões e milhões de anos. Tudo bem, galerinha? Então, assim, sabendo, né, que essas camadas, né, esses elementos que estão aqui, né, surgiram há cerca de 400 milhões de anos, qual seria o período de tempo pode ser observado nessa representação esquemática? Pessoal, essa representação esquemática, ela lembra um vestígio de uma planta, de uma folha, ou de algum peixe primitivo, mas é mais uma folha. Por quê? Porque o vestígio dela está bem uma folha primitiva, né? Então, pessoal, é um período de 400 milhões de anos, porque a camada mais profunda pode ser datada pela presença desses animais, né? Ele lembra uma folhinha primitiva, um peixinho bem primitivo, né? Que tem a representação dessa folha aqui, mas ele é um peixinho. Então, eles podem ser datados porque quando eles encontraram esses animais, eles compararam a data da rocha que está aqui no número 1. Tudo bem? Então, esse período é de mais ou menos 400 milhões de anos. Quem datou isso, pessoal? Os geólogos, arqueólogos que estudaram essa rocha sedimentar e conseguiram fazer com que essas camadas fossem datadas automaticamente os fósseis dos animais ou de plantas que estavam nessa camada. Tudo bem, galerinha? A B. Em que tipo de ambiente viviam os seres encontrados na camada de 1 a 5?
Olha o livro de vocês aí. Qual que vocês acham dessa camada de 1 a 5? Que ambiente que eles viveriam, pessoal? Então, esses ambientes seriam aquáticos, né? De água doce ou marinha, né? Então, esses ambientes eram aquáticos. A C. Ao longo dos milhões de anos, que tipo de organismo surgiu primeiro? Os trilobitas ou os peixes? Explica a sua escolha. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que trilobitas seria, né, os ancestrais dos insetos bem primitivos? Você lembra disso que eu falei em sala de aula para vocês? Então, os trilobitas, pois os fósseis de peixe só aparecem em camadas bem mais acima dos fósseis do trilobita. Então, os trilobitas, eles surgiram primeiro. Lembra que a professora comentou com vocês em sala de aula? E galerinha 5. A ilustração a seguir apresenta as principais camadas da Terra, desde o interior até o limite, com o espaço sideral. Anote ao lado cada camada ou o seu respectivo nome. Pessoal, lembra que eu falei para vocês? Então, vocês vão falar para mim. Se vocês fizeram, qual a camada desde o núcleo até o nosso espaço sideral. Pessoal, o primeiro quem é mesmo? O núcleo interno. Depois, a próxima camada, núcleo externo. A próxima, manto inferior, manto superior, a nossa crosta terrestre, né? Que fica as nossas rochas, né? A nossa hidrosfera, aonde tem a nossa parte de água, lembra? Hidro, né? Nós temos a troposfera, que já faz parte da atmosfera, a estratosfera, que também faz parte, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, que faz limite com o nosso espaço sideral. Galerinha, vê se o de vocês estão corretos. Pessoal, a página 54 eu vou deixar para a nossa próxima videoaula, tudo bem? Senão o vídeo fica muito grande e fica difícil até para vocês baixarem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me avisem, coloquem lá no positivo on e aí a professora vai passar aquela continha para vocês da toneladas, eu passo em videoaula na próxima aula. Pessoal, fiquem com Deus. Tchau, tchau, galerinha. Até a próxima.